Segunda Reis, no capítulo 5. Se você tem dificuldade de encontrar, você pode pedir ajuda a essa pessoa que está do seu lado, ela vai estar te ajudando. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração de libertação, de curas, de milagres. Segunda Reis, no capítulo 5. Quantos encontraram, diz eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz eu também amo a Bíblia. Você pode estar pedindo ajuda a essa pessoa que está do seu lado e ela vai estar te ajudando. Segunda Reis, no capítulo 5. Vamos ler. Se você não trouxe a sua Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória a Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Diga assim comigo, diga porém leproso. Vamos ler o verso 9. Mesmo capítulo 5, agora o verso 9, diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou, e foi-se dizendo: Pensava eu que ele iria a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Diga glória a Deus por isso. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, repita essa oração e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Repreenda todo espírito que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Que nessa noite o teu nome venha a ser glorificado na minha vida. É o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma campanha ministerial com o tema detox. Quantos sabem aqui o que é um detox? Detox é uma limpeza que a maioria das pessoas fazem, uma limpeza para tirarem do seu corpo substâncias tóxicas, substâncias malignas. Detox é uma limpeza que muitas pessoas fazem. Muitos fazem através de dieta, de chá. Então, normalmente, o corpo ele precisa de uma limpeza. O detox ele pode ser um remédio de verme que você toma. Você toma um remédio de verme, você vai estar fazendo uma limpeza no seu corpo. Então, é muito importante a pessoa ter um entendimento que o corpo dela precisa de uma limpeza. O corpo da gente precisa estar limpo. Agora, muito mais do que o corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o ser espiritual precisa estar limpo. O texto que nós lemos a história de Naamã. A Bíblia diz quem era Naamã. Quem era Naamã? A Bíblia diz que ele era um general do rei sírio. Naamã era um homem vitorioso. Naamã era um guerreiro. A Bíblia diz que por meio de Naamã o Senhor dera a vitória aos sírios. Através de Naamã, o povo sírio conquistou muitas batalhas. Naamã era um herói da sua época. Pense em um herói, ia se falar naquela época Naamã. Naamã
era uma referência naquela época. Toda vez que se falava de alguém importante, falava-se de Naamã. É como hoje no futebol. Toda vez que vai buscar uma referência de um jogador bom, sempre vai se voltar para o Pelé, um dos maiores jogadores de futebol da história. Ele se tornou uma referência, se tornou um ícone do futebol por conta do seu talento, da sua habilidade, por conta que ele era bom naquilo que ele fazia. Agora, naquela época, falando de um herói, a Bíblia diz que Naamã, na sua época, ele era considerado. A Bíblia vai engrandecendo Naamã. O versículo 1 vai falando sobre as vitórias de Naamã. Um homem honrado, um homem respeitoso, um guerreiro, um homem nobre, um herói. Naamã era um herói. Diga comigo, diga, Naamã era um herói. Só que o texto que nós lemos diz assim: porém, ele era o quê? Leproso. Porém, ele era leproso. E é o que acontece na vida de muitas pessoas. A pessoa tem casa, mas porém, o casamento dela é uma frustração. Existem pessoas que até têm um bom emprego, porém, ela vive oprimida. Sabe, essa era a história de Naamã. Ele era vitorioso, ele era guerreiro, ele era um homem considerado um herói da sua época, era um herói, só que a Bíblia diz que porém ele era leproso. Bispo, e qual é o problema em uma pessoa ser leprosa na época de Naamã? O problema é que a lepra na época de Naamã não tinha cura. Era como uma AIDS nos dias de hoje, uma doença que não tem cura. A lepra era uma doença que não tinha cura, e o pior, ela matava, ela levava a pessoa à morte. Ou seja, Naamã estava condenado à morte por conta de uma doença que ele tinha. Naamã estava condenado a acabar em um caixão por conta de uma doença que ele tinha no seu corpo. Mas a maioria das pessoas não sabiam, porque ele vestia uma armadura. Por onde ele andava todo bonito, todo elegante, mas por debaixo da sua armadura tinha uma lepra incurável. E talvez essa é a sua história, talvez essa é a história de muitos que estão aqui. Você até tem um casamento, porém você não é feliz. Você até tem um filho, uma filha, porém esse filho, essa filha não te dá alegria. Você até conquista na vida, porém tem áreas da sua vida que você ainda não conquistou. Naamã, ele venceu todas as batalhas que ele tinha para vencer como general. Porém, tinha uma batalha que ele estava perdendo, que era a batalha da sua saúde. Ele estava perdendo por uma doença. E talvez esse é o seu caso. Você é uma pessoa que abandonou o mundo, você é uma pessoa que tem vencido, porém tem uma doença na sua vida, tem uma enfermidade que tem te roubado a paz. Porém tem algo que tem te roubado a alegria. Você é uma pessoa jovem, você tem talento, você tem um futuro, porém nada na sua vida dá certo. Você é aquele tipo de pessoa que tem tudo para dar certo. Você tem todos os motivos para ser feliz, mas na sua vida tudo dá errado. É o porém de Naamã. Era o porém que tinha na vida de Naamã. A Bíblia diz que Naamã, ele era leproso. E é esse porém, é esse mais, que tira o colorido da vida, que tira a graça. É esse porém, que faz muitas vezes a pessoa ficar angustiada. Só que o texto que nós lemos, e depois você vai ler o capítulo 5 todo, você vai ver que na casa de Naamã tinha uma menina escrava. Era uma judia, uma menina do povo de Israel, do povo de Deus, e ela estava na casa de Naamã como escrava. Ela era escrava na casa de Naamã, e a Bíblia diz que ela disse assim: se o meu Senhor fosse a Israel, porque em Israel tem um Deus todo-poderoso que cura, que liberta, que transforma. A menina disse, a menina que estava trabalhando como empregada, e ela era escrava na casa de Naamã, ela disse: se o meu Senhor conhecesse, ela está falando de Naamã, se o meu Senhor Naamã conhecesse o Deus de Israel, ele curaria ele ficaria limpo.
E a Bíblia diz que isso desperta em Naamã um desejo de conhecer esse Deus que o iria curar da lepra. A Bíblia diz que quando essa menina que está na casa de Naamã, veja, uma menina escrava, ela sabia da solução, ela sabia quem poderia curar Naamã, e ela disse, se o meu Senhor tivesse um encontro com Deus de Israel, se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, o Senhor iria ficar curado. Ouça isso aqui, querido, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque aquela menina tinha todos os motivos para ficar com raiva do seu Senhor. Ela era escrava, ela estava sendo forçada a trabalhar numa terra que ela não era dela, ela simplesmente era obrigada a trabalhar naquele lugar, e ela podia ficar torcendo para ele morrer. Tomara que ele morra, por eles ter me capturado, porque foi Naamã que capturou eles. Tomara que morra, porque ele derrotou o povo de Israel. Mas não, a Bíblia diz que aquela menina, ela diz para Naamã a solução da sua doença. Ela mostra para Naamã que se Naamã buscasse a Deus, ele seria curado. Eu lembro de uma história, a história de um vendedor, e esse vendedor não conseguia vender os seus produtos. E ele todo dia saía para trabalhar e ele não conseguia vender o seu produto. E ele estava revoltado com o povo. E ele dizia: eu não sei o que essas pessoas têm. O meu produto é bom, eu sou um bom vendedor, mas as pessoas não querem comprar de mim. E ele começou a entrar em uma depressão profunda. Esse vendedor começou a ficar deprimido porque ele não conseguia vender o seu produto. Então ele procurou um amigo dele e ele contou a história, a situação, e disse: meu amigo, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo realizar nenhuma venda. E o amigo dele disse: amigo, você está sendo como um homem que vai levar os cavalos para beber água. Você quer forçar os cavalos a beberem água, e não é assim que faz. Eu não sei se você já levou algum animal para beber água e esse animal não quis beber água. Esse homem, amigo, está dizendo para ele: você é meu amigo, é como uma pessoa que vai levar os cavalos para beberem água, e você quer forçar os cavalos a beberem água. Por mais que você leve os cavalos no rio, você não pode obrigar um cavalo a beber água, porque você não vai conseguir fazer ele beber água. Ele disse: o segredo, sabe qual é? O segredo é você fazer esses cavalos terem sede. Porque se você fizer um cavalo ter sede, você vai precisar simplesmente colocar ele de frente de um rio, que automaticamente ele vai beber água. Mas se um cavalo não tiver sede, não tem homem no mundo que force esse cavalo a beber água. Você está fazendo tudo errado. Você quer que as pessoas comprem de você? Não. Você tem que mostrar a elas um motivo por que elas devem comprar o seu produto. Você deve mostrar a elas por que elas precisam do seu produto. Você tem que criar nelas a sede, o desejo de quererem comprar este produto. E assim foi com Naamã. Aquela menina criou sede naquele homem, sede de conhecer a Deus. E você diz: bispo, eu já fiz de tudo para o meu marido vir à igreja e ele não vem, nem amarrado. Bispo, eu já fiz de tudo para minha mãe, para o meu pai vir à igreja e ele não vem nem amarrado. Bispo, eu já fiz de tudo para os meus amigos, as minhas amigas virem à igreja e eles não vêm nem amarrado. Você está fazendo errado. Você tem que criar neles uma sede. Por isso que a Bíblia diz: vocês são luz do mundo e sal da terra. Para que serve o sal? O sal serve para dar sede. Você tem que despertar uma sede nessas pessoas de quererem conhecer o Deus que você serve. Você tem que despertar nelas uma sede delas virem buscar a Deus como você está buscando. Porque não adianta dizer para a pessoa: vá na igreja,
Oh, vai lá na igreja que o pastor vai orar por você. Não. Sabe como é que eu fazia com os meus amigos? E eles diziam: eu estou passando por um problema, por uma dificuldade. Eu disse: se você conhecesse o Deus que nós servimos, se você visse o pastor orando pelas pessoas na igreja. Tinha uma mulher que tinha o mesmo problema que você. Essa mulher foi para a igreja, buscou Jesus e Jesus mudou a vida dela. Eles dizem: eu quero a minha vida mudada. E o que eu faço? Eu digo: vá para a igreja, que lá você vai buscar um Deus que cura, que liberta. A gente tem que despertar nas pessoas a sede de Deus. Não é igrejizar as pessoas: vai para a igreja, porque uma pessoa pode vir à igreja e a vida dela não mudar. O que a pessoa precisa vir é com sede, sede de ser curada, sede do milagre, sede da transformação, sede da libertação. A pessoa precisa ter sede. Eu quero ir na igreja porque eu ouvi falar que Deus liberta. Eu quero ir na igreja porque eu ouvi falar que o Deus dos crentes transforma. Eu quero ir na igreja porque eu ouvi falar que o Deus dos crentes cura o aidético. Eu quero ir para a igreja porque eu ouvi falar que o Deus dos crentes ressuscita os mortos. Nós precisamos despertar sede nas pessoas por Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aquela menina despertou sede na Naamã. Despertou sede. Eu estava conversando com um pastor amigo meu. Ele está no Pará. E ele disse: varão, eu estou aqui pregando em algumas igrejas. E ele disse: varão, os garimpeiros aqui têm achado muito ouro. E ele começou a me contar a história de algumas pessoas lá. E ele disse: uma pessoa achou uma pedra de ouro e está milionário. E ele começou a despertar sede em mim. E eu disse: não, eu não vou garimpar. Você assiste um jornal, e eu assisti uma reportagem falando da riqueza que existe no nosso Brasil, onde muitos vão aventurar e ganham muito dinheiro. E aquilo vai despertando uma sede na pessoa. Uma sede, daqui a pouco a pessoa está lá no garimpo. Ainda bem que eles mostraram o lado negativo do garimpo, porque a maioria vai e nem todos conquistam. É poucos. Já está escasso o ouro, já está escasso aquilo que é de precioso no nosso país. E nós precisamos despertar sede na nossa família de Deus. Ouça, eu sou de uma época que a gente ficava compartilhando os testemunhos de coisas que aconteciam, de coisas que Deus fazia. E isso despertava sede na gente. A gente comprava um DVD na feira e botava o DVD para ouvir o testemunho de Matos Nascimento. Em Matos Nascimento falando da transformação da vida dele, e aquilo despertava sede na gente. Botava para ouvir o testemunho do tio Chico, bruxo tio Chico. E aquilo despertava sede de conhecer esse Deus que tirou o tio Chico da macumba, que tirou o tio Chico do feitiço, da maçonaria. Eu dizia: eu quero conhecer esse Deus do tio Chico. Eu quero conhecer esse Deus do Mato Nascimento. Eu quero conhecer esse Deus do Marco Feliciano. Despertava sede em mim. E é isso que nós temos que fazer para as pessoas aí afora. Falar para elas que tem um Deus que cura, que liberta e que transforma. Colocar sede nelas por Deus. Oh, eu estou passando por um problema. Eu conheço um Deus que cura esse problema. Oh, eu não estou tendo paz. Eu conheço um Deus que traz paz. Se você servisse o Deus que eu sirvo, se você conhecesse o Deus que eu conheço, você seria curado. A Bíblia diz que Naamã automaticamente ele quis ser curado. E ele vai até o seu rei manda uma carta para o rei de Israel. Naamã vai da Síria até Israel, chega lá em Israel, o rei de Israel fica revoltado, porque o rei de Israel não conhecia esse Deus. Era o rei de Israel, era o rei do povo de Deus, estava reinando, mas não conhecia o Deus da garotinha. Não conhecia o Deus da garota que estava escrava na casa de Naamã. Ele estava em Israel, o povo escolhido de Deus, mas não conhecia esse Deus. Ele rasga as suas vestes e fica revoltado. Ele se revolta. E você está na igreja e você talvez não conheça o Deus de milagre. E você está na casa de Deus e talvez você não conheça o Deus que cura, que liberta, que transforma. Por isso que você vive angustiado, vive aflito.
Por isso que você vive em guerra consigo mesmo, porque talvez você não conheça o Deus que você serve, você não conhece o Deus da provisão, e você fica preocupado, pensando que vai passar fome, e vem uma doença, você falta morrer, se desesperar, porque pensa que vai embora deste mundo, ou algum parente seu adoece, e você se desespera. Você não conhece o Deus que cura, você não conhece o Deus que guarda, você não conhece o Deus que é dono da vida, você não conhece o Deus que venceu a morte. Porque se você conhecer o Deus Todo-Poderoso, você não vai se desesperar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado: não se desespere. Confia no Senhor. A Bíblia diz que o profeta Eliseu mandou chamar Naamã. Eliseu disse: mande Naamã vir até mim, por acaso não há profeta em Israel? E quando Naamã chega na porta do profeta Eliseu, Naamã, um homem vitorioso, porém o quê? Leproso. Diga comigo, diga: Naamã era vitorioso. Diga porém, leproso. Qual é o porém da sua vida? Qual é o porém? E você pode dizer: bispo, eu tenho um casamento abençoado, bispo, eu tenho uma família abençoada, porém eu não tenho uma casa. Bispo, eu tenho uma casa, eu tenho uma família abençoada, porém eu não tenho paz. Bispo, eu tenho saúde, eu tenho uma família, porém eu não tenho prosperidade. Eu não sei, cada um tem um porém. Cada um tem um porém que aflige a alma. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é especialista em transformar todos os poréns da sua vida, amém? Deus é especialista em botar um ponto final em todo porém, em todo mais da sua vida de sofrimento. Naamã chega diante da casa do profeta, e a Bíblia diz que o profeta não sai, o profeta não vai receber Naamã. O profeta manda o seu servo Geazi, e dizendo assim para Naamã: o profeta, o homem de Deus, mandou você dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã precisava de uma limpeza, sim ou não? Ele precisava ficar limpo da sua lepra, não tinha cura. A lepra era uma doença incurável, mas ele estava alimentado por uma sede de um Deus de Israel que curava o incurável. Ele estava alimentado por uma sede de um Deus que curava doenças incuráveis. E ele então se revolta. Ele fica revoltado porque o profeta não veio vê-lo. Ele ficou revoltado porque o profeta Eliseu não saiu para falar com ele. Mandou um dos seus servos, mandou um dos seus criados. A Bíblia diz que Naamã ficou irado, Naamã ficou com raiva. E a Bíblia diz, e ele disse: pensava eu, olha aqui para mim, o problema de Naamã não era só a lepra. Naamã tinha 2 problemas. O primeiro era o orgulho, e o segundo era a lepra. Ele tinha quantos problemas? 2. O problema que você tem não é a verdade, não é o verdadeiro problema. Talvez é outro problema que você tem. Você diz: bispo, meu problema é financeiro. Não, seu problema não é financeiro, seu problema é outro. Bispo, meu problema é a saúde. Não, seu problema não é a sua saúde, seu problema é outro. É outro o seu problema. Bispo, meu problema é que eu não consigo ser feliz na vida sentimental. Não, seu problema não é que você não consegue ser feliz na vida sentimental. O seu problema é outro. Você não sabe. Naamã pensava que o problema dele era a lepra. E o problema de Naamã não era a lepra. O problema de Naamã é que ele era orgulhoso. Naamã era o quê? Orgulhoso. E esse é o perigo de você ser grande. Esse é o perigo de muitas pessoas que se tornam importantes. Porque muitas pessoas que se tornam importantes se tornam orgulhosas. O perigo do elogio, o perigo de muitas conquistas. Existem muitas pessoas que conquistam, mas essas conquistas vai fazendo com que elas fiquem orgulhosas, se envaideçam, fiquem soberbas.
Ouça, Naamã era o quê? Orgulhoso. Esse era o verdadeiro problema de Naamã, o orgulho. E Deus estava quebrando ele com a doença. Deus estava humilhando ele com aquela situação. Deus estava mostrando para Naamã que Naamã não era nada. Talvez essa situação está te ensinando alguma coisa e você ainda não reparou. Talvez você está como Naamã, orgulhoso, porque você acha que tem que ser do seu jeito, porque você acha que tem que ser da maneira que você pensa. Ouça, conta-se uma história, que o rei leão, quem é o rei leão da selva? O leão é o rei, considerado o rei da selva. Então o leão é considerado o rei da selva. E o leão, para poder saber se realmente era o rei da selva, ele saiu na selva procurando alguns animais e foi atrás dos maiores. E ele chegou para o urso e disse assim: quem é o rei da selva? E o urso disse: é o Senhor, Vossa Excelência, é o Senhor, Rei Leão. E ele então foi no tigre, e o leão chega no tigre e disse: quem é o rei da selva? E o rei da selva disse: é o Senhor, Rei Leão, o Senhor é o rei da selva. E por último, ele foi no elefante. O leão chega no elefante e pergunta: quem é o rei da selva? O elefante nem dá ligança para o leão. O leão então dá um rugido: quem é o rei da selva? O elefante pega o leão com a tromba, joga lá no pé de árvore, depois pega ele de novo com a tromba, joga no chão 5 vezes, pá, 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 pá. Para terminar, o elefante pegou o leão com a sua tromba, botou dentro do rio, afogou ele um pouquinho e depois jogou ele na areia. Aí o leão está lá querendo levantar, todo rebentado querendo levantar. Aí quando o leão fica de pé, ele diz assim: só porque você não sabe a resposta, não precisa ser malvado. Só porque você não sabe a resposta, não precisa ser ruim não. O orgulho, ele queria mostrar que era o rei da selva, o elefante pegou ele, esbagaçou com ele. Aí ele mesmo assim não reconhece, é orgulhoso, e diz: só porque você não sabe a resposta, não precisa ser malvado não. Tem gente que é assim, é ou não é? Você sabe que você tem que perdoar alguém, mas por que você não perdoa? Porque você é orgulhoso, porque o orgulho tomou conta do seu coração. Você sabe que tem uma área da sua vida que precisa ser consertada, e por que não conserta? Porque você é orgulhoso. O orgulho não deixa. Muitas pessoas não são curadas por quê, bispo? É porque Deus não cura? Não, é porque são orgulhosas. Porque tem pessoas que só precisam liberar um perdão para o parente. Tem pessoas que só precisam pedir desculpa, mas o orgulho não deixa. Tem pessoas que precisam só se submeter, mas o orgulho não deixa. A pessoa é orgulhosa, é soberba, não quer baixar a cabeça por nada, não quer se humilhar, não quer ser humilde por nada. Por que tem gente que não cresce ministerialmente? Porque é orgulhoso. O orgulhoso não se submete, não é submisso, não consegue servir. Porque para ser servo tem que ser humilde, sim ou não? Para ser servo tem que ser o quê? Humilde. E o humilde, Jesus diz isso, sede humilde. Mas o orgulhoso não se humilha, o orgulhoso não se submete. O orgulhoso é como um leão, que não reconhece que ele não é o mais forte de todos. Ele pode ser chamado o rei, leão da selva, mas ele não é o mais forte de todos. Naamã era o quê? Orgulhoso. Ele diz: eu pensava que ele ia vir. Aí tem gente que fica com raiva do bispo. Por quê? Porque quando chama o bispo para orar, que o bispo não vai, que manda um obreiro. Aí eu pensava que o bispo ia vir na minha orar em mim, mandou foi um obreiro. Pensava que ele ia vir na minha casa, mandou foi um evangelista. Tira esse orgulho do seu coração. O mesmo Deus que usa bispo, usa pastor, usa obreiro, usa qualquer pessoa. Para de ficar achando que é o homem. Para de colocar pessoas como, não, é Deus. E Deus pode usar uma criança.
Deus pode usar o mais simples da igreja. Deus pode usar aquele que você acha que Deus não usa, mas Deus pode usar. Não é o homem, é Deus. Não é o profeta Eliseu, era Deus. Ele foi lá por causa de Deus, mas ele estava esperando uma recepção calorosa de um profeta. Não, você não veio aqui por causa de mim, você veio aqui por causa de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? E Deus está falando contigo, Deus está falando comigo, Deus está falando com todos nós. Ouça, para a gente finalizar, Naamã dizia assim: eu pensava, diga comigo, diga eu pensava. É esse eu pensava que vai levar muita gente para o inferno. Aí eu pensava que isso não tinha problema. Aí eu pensava que isso não era pecado. Aí eu pensava, ele dizia, olha o que ele disse, eu pensava que ele ia vir, ele já tinha um pensamento de como ia ser. E esse eu pensava que está levando muita gente para o inferno. Aí eu pensava que não tinha problema beber uma cervejinha. Aí eu pensava que não tinha problema fazer isso, fazer aquilo outro. Cada um tem o seu eu pensava. Eu pensava, eu penso, eu pensava. E é esse eu pensava que estava levando Naamã para o inferno, para a destruição. E a Bíblia diz que ele vai embora. Ele está indo embora. Está indo embora porque ele diz: será que não tem os rios da Síria, de Damasco, mais limpos que o Rio Jordão? Ele diz: será que não tinha outra maneira de eu me limpar? É o que acontece com muitas pessoas, estão procurando outros rios. Deus está dizendo: o rio é esse, o Rio Jordão, mas Ele está querendo outro rio, está querendo outras maneiras de se limpar, está querendo águas que aos olhos humanos pensa que são mais limpas, que vão trazer limpeza. Tem gente que pensa que a limpeza está na macumba, está no feitiço, está no banho de sal grosso, pensa que a limpeza está em acender vela. Isso é engano. A limpeza é somente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, amém? A limpeza é somente pelo poder de Deus. Não tem outro jeito não, meu irmão. Não tem reza braba. Não tem você fazer aí promessa para Deus e querer cumprir promessa, não. A única coisa que limpa a pessoa é a obediência à palavra de Deus. A única coisa que limpa a pessoa é o sangue de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Os criados, os servos de Naamã, os oficiais dele disseram: meu pai. Quando fala meu pai, não é porque ele era pai dos criados, não, é uma referência. Disseram: meu pai, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Agora, só porque é fácil, o senhor não vai fazer. Tem muita gente querendo fazer coisa difícil. Querido, não faça nada difícil, simplesmente obedeça. Diga comigo, diga: Deus se agrada mais da obediência do que o sacrifício. O sacrifício é difícil, sim ou não? Mas tem gente que prefere sacrificar, achando que Deus vai se agradar do sacrifício. Deus se agrada mais da obediência, em você obedecer. Naamã queria fazer algo difícil, e a única coisa que ele precisava era ouvir o profeta de Deus e fazer aquilo que é fácil. Aquilo que Deus manda você fazer é fácil, não é difícil. Abandona o pecado, abandona a prostituição, abandona a pornografia, abandona a droga, abandona a mentira, abandona tudo que é errado. É fácil. Mas você quer fazer sacrifício, você quer fazer coisa difícil. Não, faz o simples. Obedeça a palavra de Deus. Seja fiel naquilo que Deus pede. Seja fiel naquilo que Deus ordena na sua palavra. Procure obedecer a palavra de Deus. E as coisas de Deus são fáceis. As coisas de Deus não são difíceis. As coisas de Deus são fáceis. Aí Deus manda ele, o profeta, instruído por Deus, manda ele dar 7 mergulhos. E aí os homens conversa com ele, convence ele: meu Senhor, se eu tivesse mandado o Senhor fazer alguma coisa difícil, o Senhor não fazia. Agora é fácil. Ouça, coisas difíceis a gente fazia quando estava lá no mundo, e quando vem para a igreja acha que é difícil orar. Tem gente que acha que é difícil vir para o culto 3, 4 vezes na semana. Mas o carnaval é 7 dias seguidos, a pessoa está lá. Se tiver festa todo dia, a pessoa está lá. Se tiver balada todo dia, a pessoa está lá. Aí muitas vezes acha que é difícil ler a Bíblia, acha que é difícil ouvir uma mensagem,
Acha que é difícil ouvir uma pregação. Não, isso não é difícil, isso é fácil. Nós só precisamos obedecer aquilo que Deus diz na sua palavra, amém? Para a gente orar, Deus mandou ele dar quantos mergulhos? 7. 6 mergulhos servia, sim ou não? Não. Tinha que ser quanto? 7. Naamã mergulhou 7 vezes, sim ou não? Ficou limpo? Obediência. Obedece a palavra de Deus, você vai ficar limpo. Para de ficar fazendo sacrifício. A limpeza de Deus na sua vida é se você obedecer a palavra de Deus. Tem que perdoar? Perdoe. Tem que abandonar a prostituição? Abandone. Tem que abandonar o pecado? Abandone. Tem que parar de mentir? Pare de mentir. Obedeça a palavra de Deus. Não é água que limpa, é obediência. Diga comigo, diga, o que me limpa é obediência à palavra de Deus. E Deus quer que você seja limpo por meio da sua palavra, amém? Quantos querem ser limpos nessa noite? Fique de pé que eu quero orar por você. Nós vamos orar para que Deus traga limpeza no seu coração. Tira o orgulho. Se Deus mandou você perdoar alguém, perdoe. E o perdão é a base para que nós sejamos limpos, amém? Não tem como, meu irmão, você ser limpo se você não tiver que perdoar. Tira o orgulho do seu coração. Eu não vou mais falar com o meu patrão, não. Fale, ele é seu patrão, é ele que paga seu salário todo mês. Para de ser orgulhoso. Eu não vou mais falar com meu pai, com a minha mãe. Pare com isso. Tira o orgulho do seu coração. Mas porque falou uma coisa que me magoou, que me feriu. Para com isso. Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhosa. Libere o perdão. Honre pai, honre mãe. Honre as autoridades que estão acima de você. Se submeta, seja humilde. Seja uma pessoa humilde. Obedeça aquilo que tem que ser obedecido. Obedeça a palavra de Deus. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que se você obedecer a palavra de Deus, você vai viver uma vida limpa. O diabo não vai ter poder na sua vida. Os demônios não vão ter poder na sua vida. O segredo é só obedecer a palavra de Deus. Vigiar, orar, congregar, ler a palavra, medita nessa palavra de dia e de noite. Você sabe que você tem que ler a Bíblia, mas você não lê. Aí você lê o dia todo o WhatsApp, meio mundo de mensagem, mas você não tem tempo para ler a Bíblia. Não, obedeça a Deus, leia a palavra. Você tem tempo para tanta coisa, mas talvez não tenha tempo para orar. Ore, obedeça a voz do Espírito Santo no seu coração, ore. Talvez você tenha congregado pouco, congregue mais. Seja fiel naquilo que Deus coloca no seu coração, amém? Feche os teus olhos neste momento. Fale com Deus. Nós queremos ser como Naamã, queremos ser limpo. Queremos que Deus tire o orgulho do nosso coração. Todo ser humano é orgulhoso. Aquela pessoa que diz que não é orgulhosa, ela já é orgulhosa e não reconhecer que é orgulhosa. Porque todos nós temos um pouquinho de orgulho que precisa ser quebrado, que precisa ser tirado. Então fale com Deus neste momento, se renda a Ele de todo o seu coração. As águas do rio, então subirei como Naamã orado. Declare: eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir. Declare: eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. só pra te adorar, Senhor. Declare isso de todo o seu coração. Senhor, diga para Ele: quebra o meu orgulho. quebra o meu orgulho. Eu quero
seu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando meu e o meu orgulho venceram-me, quis te misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã. Tudo que sou, só pra servir só meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Águas do seu amor e me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, Senhor. E quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor e me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Feche os teus olhos. Eu quero pedir a todos vocês que coloquem as mãos no alto da sua cabeça. Os obreiros vão ficar com as mãos estendidas para as pessoas. Você já orou, você já pediu a Deus. Agora nós vamos orar por você. O poder de Deus vai vir na sua mão. O poder de Deus vai vir sobre você. E Deus vai te limpar nessa noite, se você estiver disposto a obedecer a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas que Deus está dizendo: volta para o caminho que eu te coloquei, volta para a minha presença, volta para a obra que eu te chamei. Você é vaso, você é instrumento do Senhor. O porém que você tem vivido é por você estar trilhando o caminho oposto do propósito de Deus para a sua vida. Existem pessoas aqui que precisam liberar perdão. Enquanto você não perdoar, uma porta no mundo espiritual vai estar aberta para que o inferno tenha acesso na sua vida, tenha acesso à sua casa, ao seu coração. Mas Deus está dizendo: perdoe. Perdoe uma, perdoe duas, perdoe três, se for necessário 7 ou 70 vezes 7. Não importa quantas vezes seja necessário, perdoe. Pai, feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, coloca o teu poder nas mãos dessas pessoas aqui agora, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, vai limpando agora espírito de enfermidade, espírito de doença, eu te repreendo agora.
O espírito do vício agora sai da casa, sai do coração. O espírito do vício da droga, da maconha, da cocaína, do crack, o vício da do cigarro, da bebida, o vício da prostituição, da pornografia, em nome do Senhor Jesus agora, o espírito da bebida, Zé Pilintra do inferno, o espírito que amarra a vida sentimental, toda pombagira agora, seja queimado agora. Meu Deus, vai queimando agora do alto da cabeça à planta dos pés. Tranca a rua, você que tem trancado a vida, os caminhos deste homem, desta mulher. Você que recebeu oferenda na encruzilhada, na queda d'água, na mata virgem, para destruir a vida dessa pessoa. Solta a vida dela agora. Sai da casa dela agora. Sai do coração dela agora. Sai dos caminhos dela agora. Toda macumba que fizeram para destruir a vida dessa pessoa agora, eu rejeito, eu cancelo agora, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando agora toda maldição hereditária, toda maldição mandada, o encosto, a entidade agora, espírito imundo agora, sai dessa vida, sai dessa casa. Demônio, você que colocou a doença no sangue, você que colocou a doença no rim, na mama, na cabeça, no corpo, o câncer, agora, desapareça agora em nome de Jesus. O espírito imundo agora, eu te repreendo agora. Sai da casa, sai da vida, sai dos caminhos dessa pessoa agora. Meu Deus, começa a queimar agora mais forte, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Você que amarrou o caminho dessa pessoa, você que tem colocado na mente dela para ela tirar a vida, sai da mente dela agora, sai do coração dela agora. Eu te ordeno agora, preto velho, sultão da mata, enxu malandro agora, solta, solta, solta a vida dessa pessoa agora. Meu Deus, vai colocando fogo do alto da cabeça à planta dos pés, e vai queimando agora, vai queimando em nome de Jesus, toda maldição mandada, toda maldição invocada, o espírito que coloca frieza no casamento, o espírito que coloca briga, o espírito que coloca frieza para essa pessoa não orar, o espírito que quer tirar ela da igreja, o espírito imundo que tem impedido ela de estar na casa do Senhor, de orar, em nome de Jesus. Demônio, sai, sai do caminho dela agora, sai da vida dela agora. Diga assim comigo, todos vocês, diga em nome de Jesus. Todos vocês, diga em nome de Jesus. Diga, eu rejeito toda lepra na minha vida. Diga, eu rejeito tudo que não vem do Senhor Jesus, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Diga, eu dou uma ordem a todo mal para nunca mais voltar. Diga, no nome de Jesus, tira a mão e diga, sai. Toda doença em nome de Jesus, sai agora. Toda maldição em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Isso, feche os teus olhos, coloque as duas mãos no seu coração, coloque as mãos no coração agora, em nome de Jesus. Isso, porque eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro cura sobre o seu casamento, em nome de Jesus. Aonde tinha um porém na sua vida, a partir de hoje, eu declaro você curado. A partir de hoje eu declaro agora, os rins volte a funcionar, em nome de Jesus. Toda veia entupida seja desentupida agora. O caroço, o câncer, a AIDS, a depressão desapareça agora. O mioma desapareça agora. A gastrite, a dor de cabeça desapareça agora. Receba a unção de Deus sobre a sua vida. Receba a unção que te liberta do vício nessa noite. Meu Deus, coloca o nojo pela bebida, coloca o nojo pelo cigarro, coloca o nojo pela prostituição, pela pornografia, coloca o nojo, meu Pai, por tudo que aquilo que é ilícito, que faz essa pessoa se desviar do teu caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, a mágoa desapareça, o ódio desapareça,
que essa pessoa seja liberta, que essa pessoa seja livre de toda sujeira, meu Pai. Eu declaro uma limpeza no coração, eu declaro uma limpeza na cabeça dessa pessoa, que os maus pensamentos desapareçam. Eu declaro uma limpeza no sangue, no organismo, meu Deus, que em nome de Jesus agora, os teus filhos recebam a limpeza, ó Deus, na vida espiritual, receba a limpeza no corpo, receba a limpeza na mente, no coração, seja limpo agora, assim como Naamã foi limpo da lepra, do orgulho, que essa pessoa seja limpa de todo orgulho, de toda soberba, que essa pessoa tenha o seu coração limpo agora, a sua mente limpa, o seu organismo limpo agora, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Ainda de pé, tem alguém aqui que você estava sentindo alguma dor, e na hora da oração a dor sumiu? Procura aí, se você tinha alguma dor, algum caroço, pode apertar na perna, onde for. Se você estava sentindo ou tinha algum problema, bispo, eu não aguentava abaixar, pode abaixar, a perna doía, procura aí em nome de Jesus. Tem alguém que estava sentindo dor, e na hora da oração a dor sumiu? Faz assim com a mão. Estava sentindo dor? Aonde? No peito? E agora? Sumiu? Quem te curou? Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Lá no final, tem uma senhora, ela estava sentindo dor aonde? Na perna? E agora? Está bem? Tem muito tempo que só estava sentindo essa dor? Não, começou a sentir agora? Esses dias? E agora? Procura aí. Está curada? Quem curou a senhora? Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Tem mais alguém que estava sentindo alguma coisa, caroço, sentindo dor, e a dor sumiu? Faz assim com a mão, se você estava sentindo dor. Estava sentindo? Doeu muito? Sumiu? Glória a Deus, está vendo? Ela orou por vocês, e deu uma pressão muito grande na cabeça dela e sumiu. Deu um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Orando por vocês, ela foi curada. Olha para você ver como é que Deus é bom. Tem mais alguém que estava sentindo alguma coisa e na hora da oração sumiu? Tem alguém aqui que está sentindo alguma dor? Você diz, bispo, estou sentindo dor, está com algum problema de saúde? Tem alguém que está sentindo alguma dor? Todo mundo bem? Tem alguém na hora da oração que você diz, bispo, me deu vontade de vomitar, me deu uns arrepios, vontade de ir embora, eu pensei que ia cair, pensei que ia passar mal. Tem alguém que se sentiu mal na hora da oração? Tem alguém que se sentiu mal? Está todo mundo bem? Respira fundo. Está mais leve? Você está limpo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Ouça, nós estamos finalizando, querido. Amanhã, 9h30 da manhã, nós vamos ter aqui o culto de criança. Eu quero convidar você a trazer suas crianças para poderem estarem participando, amém? Que hora é o culto das crianças? 9h30. Traga as crianças em nome de Jesus. Vai ter evangelismo amanhã? Amanhã, 3h30 da tarde. Tá. Quem aqui pode vir para o evangelismo? Faz assim com a mão. Para o papai. Olha, 1, 2, 3. Ali a irmã também. Ali atrás, obreiros. Eu quero convidar toda a igreja, obreiro Edilson aqui, todos vocês, queridos, para participar do evangelismo. 3h30 da tarde. E amanhã tem um culto jovem, não é isso mesmo? Quem é jovem aí, dá um glória a Deus. Ixi, cadê os jovens? Dá um glória a Deus. Ah, agora eu vi. Você que é jovem, não pode faltar amanhã um encontro. É uma roda, não é um culto, querido, é uma roda de bate-papo, é dinâmica, é um encontro de jovens. Só vem se você é jovem, tá bom? Então, os jovens nesse ministério é de 0 a 100. Tá? Lembrando que domingo de manhã, 8h30 da manhã, o Bom Dia Espírito Santo. Você quer continuar limpo? Venha se encher da presença do Espírito Santo. Domingo de manhã, 8h30 da manhã, o Bom Dia Espírito Santo. Domingo à noite, domingo à noite, o culto da família. Vamos ter uma homenagem para o Dia dos Pais. E talvez você diga assim, bispo, meu pai já morreu, ou meu pai não mora na cidade. Não, mas venha, você é filho. Venha ser grato, por mais que seu pai já tenha morrido, venha ser grato a Deus pelo pai que Ele te deu. Venha ser grato a Deus pelos seus filhos que vão se tornar pais.
Venha interceder pelos pais, domingo agora. O culto é para toda a igreja, mas vai ter uma homenagem. Você que é pai não pode faltar. Vai ter uma lembrancinha para vocês, tá certo? Ah, eu não sou pai, mas você é filho, você tem um pai. Então venha agradecer a Deus pela vida do seu pai. Se seu pai está vivo, venha orar para que Deus possa trazer salvação na vida deles. Os visitantes, volte sempre, vocês são bem-vindos. No final eu vou pedir para entregar para vocês um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva lá o número, manda um oi, que eu vou mandar mensagem de fé para vocês, amém? Eu quero convidar aqui a missionária Edinalva. Ela vai fazer essa oração, agradecendo a Deus por esse culto, por essa palavra. Lá no final o obreiro Manel vai entregar para você, que é visitante, um cartãozinho com o número do WhatsApp. Bispo, eu não estou recebendo mensagem de fé. Pega o cartãozinho, manda um oi lá, que eu vou ver o que foi que aconteceu que você não está recebendo. Fica de pé, vamos orar agradecendo o Senhor. Vamos orar também aqui pelas fotografias. Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Bora fechar os nossos olhos, bora agradecer o nosso Pai Todo-Poderoso pela palavra que falou no nosso coração. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nós venhamos tornar limpo, meu Pai, como na mão, meu Deus. Que o Senhor limpe o coração de cada pessoa que entrou por essas portas, meu Deus. Que o Senhor leve elas em paz, debaixo das Tuas mãos poderosas e santas, Pai. Dá um sono tranquilo nessa noite, Pai. Guarda a entrada e a saída, Pai, desde agora e para sempre. Amém. Tenha uma boa noite. Tchau. Fica na paz do Senhor.